Alô. Boa noite a todos. Não sou palestrante, só estou substituindo o Perdonac por motivo hoje da abertura. Quem participou no SEC da palestra do Dr. Romário, eu vi bastante pessoas do Bezerra lá. E aconteceu o seguinte: o livro que ele trouxe, que chama A Chave Perdida, como movimento que ele teve em Jaú no seminário, e ele tinha trazido apenas 100 livros, e 80 foram vendidos em Jaú, tinha sobrado só 20 à noite. Lá ficou uma fila enorme, porque graças a Deus o evento teve uma participação muito grande, foi casa lotada, e acabaram-se os 20 livros também que ele tinha, e muita gente ficou sem. O Orson acabou de chegar hoje, me enviou mais 30 livros, pela editora, vai ter 10 livros aqui, os outros 20 eu estou levando para o SEC, que teve o pessoal de lá também que ficou sem. Então quem está sabendo do livro, né, que teve uma procura fantástica, só para vocês terem uma ideia, o nome dele é A Chave Perdida. Qual é a causa do sofrimento humano? Por que nascem pessoas com limitações ao lado de gênios? Como entender a justiça e a bondade de Deus no contexto das diferenças com que nascem os seres humanos? De que forma conciliar a doutrina da condensação eterna com o ensinamento de Jesus sobre o perdoar 70 vezes, 7 vezes? Temos uma ou múltiplas existências de uma única vida? Eis os questionamentos apresentados por esta obra de estudos em linguagem didática e atraente para estimular o leitor a pesquisar e a entender a reencarnação. O autor do livro é Roberto Zanin. Então, para quem ficou sem naquela noite, ou quem não está nem sabendo e interessou pelo assunto, nós vamos ter o livro. E o mesmo valor que estava sendo vendido lá, o Orson conseguiu mandar para mim nesse preço, apenas R$10 o livro, né? Então vai ter ali 10 na biblioteca. Se por acaso esgotar e faltar, o Orson falou que eu ligando para ele vai enviando mais também, tá? Vamos fazer a prece? Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja.
hoje a palestra da Marinês. Lembrando que para quem não teve oportunidade de ver a palestra lá no sábado, ela está no site do SEC-BB. Vale a pena ver, tá? Com o Dr. Romário. Não, pode deixar. Vai lá, página. Boa noite. Hoje a palestra não era minha. Minha cunhada faltou. Não deu para vir, sofreu, teve um contratempo lá. Então eu estou aqui. Né, dona? Que a paz do mestre possa estar conosco. Eu não vou vir toda quinta-feira não, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Semana passada eu fui, eu falei, de novo ela hoje. É muita coisa, né, Rô? Mas eu vou falar outro assunto do que eu falei a semana passada. Hoje nós vamos falar do pensamento. Eu já fiz um domingo essa palestra. Aqui, até a dona Helena estava, tudo, eu vi algumas pessoas. Mas como eu fui pega assim, falei, vai essa que está mais um pouco, né, na minha memória. Então nós vamos falar sobre a força e o poder do pensamento. Nós imaginamos o poder que nós temos dentro da nossa mente, do nosso espírito, do nosso pensamento. Para entender as forças do pensamento, nós vamos ver 3 conceitos que nós temos do pensamento. Para os fisiologistas, aqueles que estudam o corpo físico apenas, que vê apenas a matéria, acham que o pensamento são ondas elétricas, magnéticas, geradas pelo cérebro. Então, quem pensa seria o cérebro. Para a ciência, a energia do pensamento ainda não foi detectada. Ou seja, se tirar uma cintilografia, aí o pensamento não vai sair. Vai sair os neurônios lá, onde passa os nervos, lá que passa, que tudo funciona no cérebro. Mas o pensamento em si não. Para nós que somos espíritas ou espiritualistas, nós sabemos que quem pensa é o espírito, que é o ser pensante. E que o cérebro, ele é o quê? Um aparelho do espírito. O cérebro, ele precisa estar bem, tranquilo, trabalhado, higienizado, iluminado, para receber as informações corretas que o nosso espírito pensa. Se nós estivermos em estágio de loucura, de processo de desequilíbrio, nós não vamos receber certinho as mensagens que nós pensamos que o espírito emite. Então, quem pensa, quem é o ser pensante, é o espírito. Portanto, nós, seres espirituais que somos, espíritos mortais, nós temos 2 forças enormes na nossa vida, que é o pensamento e a vontade. São as 2 forças motrizes que nos encaminham, que nos levam para frente. Pensar e ter a vontade de agir. No mundo espiritual, tudo aquilo que a gente lê, nos livros de André Luiz, nos livros todo o livro espírita que mostra o plano espiritual, as colônias, as escolas, os hospitais, as casinhas bonitinhas, florzinhas, as violetas na janela, aqueles livrinhos, lá nós sabemos que lá é constituído pela força do pensamento, que os espíritos superiores adiantados, eles conseguem, já pelo pensamento, plasmar aquelas casinhas. Nós também já construímos a nossa casinha. Nós vamos construindo nossa casinha aqui com tijolinho material, dessa energia material, né, Carla, que a gente estudou, quarta que a gente estuda, né, que é a energia da matéria aqui. Nós construímos nossa casa material aqui. Nós estamos construindo pelas nossas atitudes a nossa casa espiritual. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ser recolhidos numa daquelas casinhas que nós já mentalizamos, pela força do nosso pensamento. Então, o pensamento é gerador do ambiente que nós vivemos. Olha só, olha a força do nosso pensamento. Jesus disse que todas as guerras, todas as tristezas, adversidades, são todas nascidas do pensamento e do interior do pensamento das pessoas. Por quê? Porque nasce tudo aqui primeiro. Nós começamos a pensar, depois nós sentimos e depois nós agimos. São 3 atitudes. Pensar, sentir e agir. E precisamos reconhecer que é juntamente no campo do sentido do pensar e do sentir, que nascem todas as nossas alegrias, as nossas felicidades, as nossas mazelas, nossas doenças ou nossas curas, ou nossas virtudes. Começa aqui, pensando, sentindo e agindo. Então nós somos filhos de Deus. Nós temos essa capacidade e somos co-criadores conscientes ou inconscientemente
do ambiente em que nós estamos. Nós criamos o ambiente de uma forma consciente ou inconsciente. Bom, basta se chegar num ambiente, alguém fala assim pra gente: você não está bem hoje? É ou não é? É ou não é? Quando olha, você não está bem hoje, por quê? O nosso corpo físico vai espargir o que o nosso espírito está sentindo. E nós mostramos nessa matéria, né, Maria? Quando a gente não está bem, a gente mostra logo nessa matéria aqui, ó, nesse instrumento físico que Deus nos deu. Consciente e inconscientemente, nós formamos o ambiente. E tudo o que nós desejamos vai se concretizar. Emmanuel, o mentor de Chico, cuidado com o que desejares, porque vai se concretizar. Quando nós desejamos, nós já criamos. Quando nós já criamos, nós podemos estar construindo ou destruindo a nós mesmos pelo poder do nosso pensamento. O pensamento positivo, otimista para frente, é o que o Cristo falou da fé. Ele falou assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esse monte, saia daqui e vá para lá. E ele te obedecerá. O monte são os obstáculos da vida. E quando Jesus falou, ele falou do pensamento positivo. Ele usou o termo fé, coragem, força. E nós trouxemos esse termo fé para a religião. E às vezes ficamos ali a pensar na fé religiosa, fé dogmática, a fé fanática. Mas não, Cristo falou: seja positivo. Pense bem. Porque o pensamento é conquista da alma, que ele pode agir a nosso favor ou contra nós. Olha só. Nós somos o nosso primeiro inimigo. E ele é uma energia. Ele tem um peso, o pensamento. Ele tem um peso. Os pensamentos bons, benéficos, iluminados, são como plumas. Eles sobem às alturas e vão se ligando aos espíritos, os pensamentos dos espíritos, dos anjos guardiães, e de lá vão derramando para aquele que emitiu. Vai recebendo na mesma proporção. Em forma de luz, de coisa boa, de saúde. Os pensamentos ruins, de maldade, de raiva, pensamentos ruins, que atrapalham a nossa vida dos outros, ficam ao nosso redor. E pesado, ele não sai daqui. Ele forma uma aura escura, pesada, enorme. E às vezes aquela pessoa entra no ambiente, o vidente, aquele que tem visão, diz assim: nossa, ele está carregado. E a gente lá logo pensa que é um espírito obsessor que está com ele. Ou um espírito mau, às vezes nem está ainda. É a energia nossa mesmo, ruim, pesada, ela está ao nosso redor. E fica aqui, fazendo aquela aura escura, intoxicando o nosso corpo físico, intoxicando o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo espiritual. Portanto, gente, conforme nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Vocês já perceberam isso? Conforme pensamos, sentimos e agimos. São 3 ações. Por isso que Jesus falou: a boca fala do que o coração está cheio. Olha o homem, que coisa, não? A boca fala do que o nosso coração está cheio. O coração é o sentir. A boca é o emitir do que nós sentimos, porque nós já pensamos. Nós já criamos aquela situação. Quando nós pensamos em alguém, seja em alguém do lado que pensamos bem, emitimos pensamentos bons, nós trazemos essa pessoa até nós. E da mesma forma, quando nós emitimos pensamento ruim, nós também trazemos ela até nós. De uma forma negativa, pesada. Nós entramos num ambiente e de repente saímos mal pra caramba. Eu duvido que daqui alguém vai sair mal. Vai sair pior do que entrou. Porque não pode. Se pior que sair daqui se sentindo mal, volta, fala com alguém, entra lá e faz outro tratamento. Aqui ninguém sai mal. Aqui podemos chegar mal, mas nós vamos sair bem. Bem. Nós temos muitas vezes pensamento recorrente. Obrigado, Paulinho. Aqueles que nós pensamos todo dia a mesma coisa. E quando nós começamos a pensar todo dia a mesma coisa, a gente está pensando errado, mal, ruim, negativo, com ódio, com raiva, com vingança. São recorrentes, porque é todo dia a mesma coisa. E aí vamos pensar: será que esse pensamento é só meu?
Ou eu não estou incluída ou inclusa lá na questão 459 do Livro dos Espíritos? Como diz lá, os Espíritos influenciam em sua vida? E lá fala assim, muito mais que vocês podem imaginar. Frequentemente são eles que vos conduzem. Nos conduzem a pensar errado, nos conduzem a sentir errado e nos conduzem a agir errado. Aí nós chegamos no final das 3 ações, Maria. Nós pensamos, sentimos e agimos. Por influência, muitas vezes, dos Espíritos. Não vamos jogar a culpa todas nele, não, porque nós somos o maior culpado. Nós abrimos guarda e eles se aproximam de nós. Mas afinal, o que é a força do pensamento? A força do pensamento é uma das faculdades pela qual nós estamos aqui, para desenvolvermos essa faculdade, do pensar bem, do nos concentrar. Você já viu a dificuldade que nós temos de concentração? Nós temos uma dificuldade muito grande de concentração. Por quê? Porque nós vivemos num mundo turbulento, cheio de dificuldades. Nós saímos de casa correndo, deixamos um monte de problemas lá. Problemas que nós achamos que são problemas. Porque, na verdade, às vezes nós nem temos nenhum problema. Nós achamos que temos, e às vezes não é. Nós criamos células mentais ruins na nossa mente, muitas vezes. E esse processo do treinar o pensamento bom é uma dinâmica, levantar todas as manhãs e dizer, hoje eu vou mudar meu pensamento. Hoje eu vou ter um outro pensamento. Hoje eu vou me envolver em coisas diferentes. Porque pensamento e vontade são as chaves dos nossos atos e atitudes. Nós temos pensamento e temos vontade de agir. Pouquinha, grandinha ou média. Depende de nós. Cada experiência que nós vivemos no corpo físico, fisicamente, moralmente, ela modifica o nosso cérebro, sabia? Então, quando nós pensamos muito mal e ficamos a ruminar horas e horas, meses e meses, anos e anos, uma energia negativa vai tomando conta do nosso cérebro, que é a máquina do espírito, que começa a ficar tantã, caduco, e começa a fazer uma vibração diferente, capta tudo quanto é sinal errado aí das parabólicas do universo. Aí a gente diz assim, nossa, o que deu naquela pessoa? Vocês viram que aquela pessoa, depois que ela passou por aquele problema, como ela ficou? Vocês já perceberam isso? Aí a gente sai pra rua falando sozinho. Às vezes a gente fala sozinho, né? Falando sozinho, catando coisinha pra rua, falando, brigando com não sabe com quem. Nós machucamos o instrumento do espírito, que é o cérebro, pelo pensamento negativo, ruim, de maldade, de mágoa, de raiva, de processo de vingança. É uma energia. O pensamento é uma energia. E onde há energia, há toda uma vibração, uma ligação um com o outro. Nós nos ligamos por essa energia, tanto do bem quanto do mal. Então, a gente fala assim, o mal de Alzheimer. Hoje eles não sei se não usa mais mal de Alzheimer. Nós temos mal de Parkinson, que não usa Parkinson, só que fala, né? Esse Alzheimer que a gente tanto vê hoje, eram os antigos que ficavam num cantinho lá. Hoje não, está todo mundo na inclusão, né? Então vai tudo no jogo, tem que se virar. Sabemos lá o que aconteceu com essa pessoa, nós não conhecemos as pessoas, nós não sabemos o que elas pensam, o que elas sentem, nós não sabemos nem nós, o que nós muitas vezes pensamos e sentimos. E falamos, nossa, mas como uma pessoa? Não sabemos. E nós não sabemos o processo reencarnatório, o processo que ela traz lá do passado. O importante para nós é o presente. E às vezes a gente diz assim, eu penso bem, eu tenho vontade de mudar, mas as forças exteriores aí fora, o meio, o mundo, não me deixam. Ele é mais forte que eu. Então tem uma pergunta que diz assim, na doutrina espírita nós podemos acreditar nisso, pau que nasce torto, morre torto? Não, porque se nós contrariamos o que nós aprendemos na mensagem de Jesus, na mensagem de Kardec. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então a gente pode se melhorar. A gente pode se modificar se quisermos. E se fizermos o mínimo do esforço. Sabe o que eu estou falando, o mínimo do mínimo? Que eu vou chegar lá. Que Jesus falou que nunca pediu às pessoas que estivessem absolutamente certas com relação a elas mesmas. É aquele tipo, eu não erro. Eu estou certa. E eu não mudo a minha opinião. Grande vontade, vou ficar parada no tempo. Porque tudo muda tudo. A vida gira.
E nós não vamos mudar nosso pensamento, nossa opinião? Então nós ficamos enclausurados num pensamento ruim, às vezes. Do quê? De ser o máximo. Do orgulho, ó, nariz empinado. Nós sofremos desses males, sabia? A gente nem percebe às vezes. Mas Jesus pediu que nós nos refletíssemos a respeito de nós mesmos. Por isso que ele falou, orai e vigiai. Essa vigilância é usar o raciocínio. Essa atitude vai me fazer bem hoje, amanhã, depois? Esse comportamento que eu estou tendo vai ser benéfico para mim, para as pessoas, que sei lá. Essa é a razão. É usar o raciocínio. Ele pediu isso. Então nós voltamos na pergunta. É difícil a gente se modificar? Aí vocês podem responder. Tem a questão 909 do Livro dos Espíritos que diz assim. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Aí a gente pergunta para a plateia. É difícil se modificar? É fácil? A plateia responde. Muito difícil. Até eu respondo. Nossa, difícil demais. Aí se vai na pergunta, na resposta dos Espíritos, na questão 909. Eles dizem assim para nós. Olha o que eles dizem. Porque a questão é essa. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Ou seja, domar seus vícios, seus defeitos? E nós achamos que é dificílimo, né? Dificílimo. E a resposta dos Espíritos superiores diz, sim, é fácil, mediante um esforço muito insignificante. Então o que falta em nós é o esforço. Vontade nós até temos. Se for de graça, se alguém fizer para mim, ótimo, melhor ainda, não vou nem fazer esforço. O que falta é esforço. Então nós temos o mínimo do esforço. Então o problema não é mudar, é o esforço de nós nos mudarmos. Esforço. Porque para a gente se mudar, nós temos que deixar lá atrás, ó, uma bagatela de porcariados que vem nos acompanhando de encarnação, outras, muitas e muitas vivências do passado. Muitas. Temos que deixar lá. E nós criamos tela mental. Nós criamos mapas mentais. Nós criamos ideias pessimistas, tristes, arrogantes na nossa... E fica aqui. Fica aqui. Aí o espírito cria, ele pensa isso, passa e nós começamos a agir daquela maneira. Vocês já perceberam que quando há um suicídio na cidade, ou que a gente fica sabendo, logo em seguida há outro suicídio? Prestem atenção. Porque nós criamos aquela tela mental. Nós passamos a pensar naquela situação e ao invés de a gente se recolher e entrar em oração para aquele nós ficamos, nossa, mas que coisa, mas vocês não sabem como que aconteceu. Mas também o fulano era isso, era aquilo, fez aquilo outro. E isso aí, esse pensamento, essa energia, vai correndo de argolinha a argolinha e vai se ligando a pessoas que pensam assim. Tanto no desencarnado quanto nos encarnados. Então eles vão pensando também são negativos, pessimistas, ideias suicidas, e logo aquilo já toma um volume. Aquela tela mental vai formando na frente dessas pessoas pessimistas e logo em seguida a gente vê que acontece outro problema desse tipo. Mas eles poderiam perguntar, mas gente do céu, mas como é que eu vou mudar meu pensamento? Eu não sei. Aí tem hora que eu vou falar pra vocês, viu? Ai, queria tanto que tivesse um botãozinho aqui. Vou fazer assim, ó, agora eu vou desligar. E nem desligar o aparelho aqui. Vou desligar, vou descansar 2 horas. Mas não tem esse botãozinho. Não existe, não dá. A gente não para de pensar nunca, nem quando morreu. Quando eu morrer, vou parar de pensar. Vai nada. Aí que vai pensar mais. O que eu fazer? Tem que fazer sim. Aí pensa, mas vai pensar, vai pensar. Nossa, o que nós vamos pensar? Então não tem o botão, é mais triste não ter o botão para desligar. Então como nós vamos fazer para nós mudarmos o pensamento? São dinâmicas. Religare. O que é o religare? A religião nos religa. Religare quer dizer se ligar novamente a Deus. Porque nós somos filhos pródigos. Aquele filho que abandonou a casa do pai, saiu e gastou tudo. Queria viver as paixões do mundo, a riqueza, a facilidade. E o apóstolo Paulo falou, viva o mundo como ele é. Mas cuidado, porque você nem tudo pode fazer. Tudo você deve, tudo você pode, mas nem tudo deve. Então, esse religar é nos ligar a Deus novamente. De que forma? Pela prece, pelo trabalho,
pela dedicação a uma causa, pelo evangelho no lar, pela leitura do evangelho, de formas diferentes, mudar conceitos, mudar conduta, mudar atitude. Ó, vou falar uma coisa, até mudar amizade. Que no segredinho, ó, às vezes nós temos que mudar nossas amizades. Para nós nos retornarmos, modificar. Aquela coisa na nossa cabeça, todo dia falando aquilo. Não deixa a gente pensar diferente. E quando a gente menos espera, nós estamos pensando igual àquela pessoa. Então, às vezes, é até interessante, sem abandono, né, de causa, mas nós podemos até mudar as amizades, sem desprezo, para a nossa evolução. Mesmo porque, quando aquela companhia não nos faz mais bem, automaticamente as nossas vibrações já não batem mais, nossas energias. Nós já começamos a descartar, tudo bem, tá, já vem falar que tá ruim, que tá péssimo, não vou nem cruzar muito. São formas de nós são formas de nós mudarmos. Da maneira que nós pensamos, nós sentimos, nós agimos. Nós jogamos no outro que nós somos, gente. O nosso corpo físico é o espelho da nossa alma. Quando nós estamos muito mal, desarrumados, desarranjados, sem vontade de nada, a nossa alma está doente. E um dia desse, eu conversando com uma amiga, comentando com ela, falou assim, a alma dessa pessoa está doente. Nós transportamos para o nosso corpo físico. Aí a gente vem sem vontade, sem ânimo, desanimado. Quando a gente está bem, a gente tem vontade de se arrumar, comprar sapato. Que delícia a mulherada comprar sapato. Não é? Lá no território, comprar sapato. Não, brincadeira. Isso aí compra quem gosta. Né? Mas a alma da gente está boa, nós transparecemos o nosso corpo físico. Dá luz no nosso olhar, dá luz no nosso rosto. E nós temos que nos esforçar. Porque se a gente cair no primeiro problema que tem, nós vamos ficar arrastando no chão o resto da nossa encarnação. Pensar coletivamente no bem é difícil. Mas o bem inicia em nós. Vamos pensar em nós, vamos tentar fazer a nossa parte. Se um pensa bem, pensa positivo, pensa legal, pensa na outra, vai o outro já ver, ai, como é bom. Como eu gostaria de ser como essa pessoa. Quero pensar como ela. E nós vamos transmitindo essas energias. Porque o primeiro esforço é nosso. Depois nós nos ligamos às ondas de pensamento dos outros. Por isso que os pensamentos bons, daqui eles sobem e vão nas alturas, se encontram com os anjos guardiães e eles devolvem para nós na mesma intensidade. E da mesma forma são os pensamentos negativos que ficam ao nosso redor. Então, gente, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ela fala sobre a felicidade, como que nós, para alcançar a felicidade, como que nós vamos fazer. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a coisa mais difícil que se tem de fazer. Porque nós não paramos para pensar em nós. Nós pensamos e vigiamos a vida do outro. A situação do outro. O outro. Mas nós não temos conhecimento de nós. A maior dificuldade está no nosso autoconhecimento. Eu sou assim. Eu tenho que me modificar esse lado. Isso é a minha tendência. Eu tenho que sair dessa tendência. Estou arrastando essa tendência aí há tanto tempo atrás de mim. Não quero mais ela. Então aí está a dificuldade. E o que vem, que Santo Agostinho, tem uma passagem do Evangelho, Santo Agostinho diz assim, nos ensina. Fazei o que eu fiz quando estive na terra. Ele fala. Ao colocar a cabeça no travesseiro, pensa no seu dia. Vê o que foi bom, o que você fez e o que você não quer fazer amanhã. Pensa no seu dia. Se você ofendeu, magoou alguém, ofendeu alguém, como foi seu dia? E promete, amanhã eu não quero mais ter essas atitudes. Santo Agostinho. Aí Santo Agostinho diz para nós, isso lhe quer dizer que nós temos que analisar os nossos comportamentos, vigiar as nossas atitudes, pôr a racionalidade no nosso comportamento. Nós somos seres racionais. Nós sabemos o que é certo e errado. Então nós temos que pôr a razão em tudo o que nós fazemos. Analisar cada atitude nossa. Isso vai ser bom? Vai ser bom? Não, não vai. É importante? Não, não é. Vale a pena? Não, então não vou fazer. Então não vou pensar, vou mudar,
eu vou pensar bem que não vai dar certo, que amanhã vai ter esse comprometimento, então é melhor eu mudar essa minha atitude. Deixar uma ressalva. Nem só o pensamento positivo também nos livra de todos os problemas. Ai, mas eu sou super positivo, eu só penso bem, eu rezo o dia inteirinho. Ai, eu fico o dia inteirinho desfiando um terço. Eu não posso ter problema. Temos sim, temos. O André Luiz, o mentor, escreveu através de Chico Xavier, em seus livros ele diz assim, sinal verde, ele fala assim, resolvido um problema, aguardemos outro. Olha gente, olha que coisa. Resolvido um problema, aguardemos outro. Por quê? Porque problema não é problema é solução. Se nós encararmos o problema como um problema, nós vamos ficar parados em frente dele. Aí nós não vamos ver o que Jesus falou, se você tiver fé. Tá? Entregar a nossa vida nas mãos de Deus é o maior aprendizado que a humanidade tem, mas nós não sabemos fazer isso. Nós entregamos, nós queremos do nosso jeito. Eu entrego, não quero do meu. Ó, Deus, eu vou fazer tal coisa, você me faça isso. Não, entregar a nossa vida é de coração, é de alma. Quando nós dizemos, Senhor, eu entrego em suas mãos o meu caminho, o meu destino, a minha vida. Faça de mim segundo a sua vontade. Olha, a gente vai na igreja, nós falamos 40 anos isso. Eu não sabia o que era, sabia? É isso. Faça de mim segundo a vontade de Deus, mas tem que aceitar. Nós estamos brigando. É fácil aceitar? Não é. Mas se fosse fácil, nós não estávamos aqui. Nós estávamos do outro lado, uns outros planos mais evoluídos. Nós estamos no segundo estágio, hein? No mundo primitivo para o mundo de expiação e provas. Então, um conforto para nós. Nós já estamos até melhorzinhos. Mas se nós prestarmos atenção no dia, a enxurrada de pensamento negativo que nós temos ainda, e como nós somos envolvidos pelo pensamento negativo dos outros, ele não é tão pequeno não, gente, ele é grande. Então, dizer assim, buscar resposta para as nossas dores, no nossa atitude, nem sempre nós podemos só nisso. Porque nós temos um projeto reencarnatório lá atrás que nós temos que cumprir. As provas que nós escolhemos e pedimos, e dizer, mas por que eu fui pedir isso? Eu não acredito. Quando eu chegar lá, eu vou querer uma explicação. Porque essa eu não queria. E nós recebemos à medida que nós precisamos. As coisas acontecem para nós no momento certo, na hora certa. É isso aí, acabou. Não tem. Você não falou assim, entregue em suas mãos a minha vida e faça de mim segundo a sua vontade? Agora aguenta. É assim que Deus responde para nós. Então, gente, o pensamento não é tudo, hein? Existem os fatores externos, existe a vontade. O pensamento é só o regulador da coisa. Ele nos deixa mais fortes para passar por aquela situação. Tem o pensamento de Chico, que eu acho lindo, eu pus até no 6. Quando Deus tira algo de você, Ele não está te punindo, mas apenas abrindo... Tá pegando o som aí? Tá? Mas, quando Deus tira algo de você, Ele não está te punindo, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. Chico Xavier. Será que nós passássemos a pensar assim, quanto melhor a gente ia viver? Né? Porque no primeiro probleminha, no primeiro negocinho, nós já estamos ofendidíssimos, porque alguém o extrapolou e passou acima do nosso orgulho próprio. E nós quebramos. Tá? Aí é aquele tipo de pessoa que tem que pisar em ovos para conviver. Você não sabe o que você vai fazer. Você faz, você não faz, você está sempre ofendendo. Problema de cada um. Então, se nós não avaliarmos as nossas escolhas, nós vamos ter o resultado não avaliado. Né? Se nós avaliamos, vai ser muito melhor para nós. O que queremos ser daqui a uns anos? É o que nós somos hoje. É o resultado de hoje. Às vezes as pessoas falam para mim, eu tenho medo, viu, quando eu desencarnar, quando eu morrer, fala, Leão, para onde eu vou? Eu falo assim, vai para onde? Vai para onde você está agora? Onde você está agora? Você está bem? Está o como? Você vai nesse lugar. Porque onde que está o resultado nosso? Aqui, ó. Na nossa consciência, no nosso sentimento. São as duas áreas, o pensar e o sentir. Aí que você vai. E aí? Você está no inferno aqui? Ódio, mágoa, raiva, revolta, vingança. Vai para lá também. Vai levar junto. Então, como você é em paz, tranquilo, aí também vai estar aí. Para lá vai ser o lugar onde vai ser recebido. Então, como nós pensamos,
Como nós pensamos, nós vivemos, nós agimos, nós sentimos. Se nós nos esforçássemos um pouco mais, talvez seria tão fácil, né? Mas o mundo ser melhor. Seria tão fácil, porque cada um de nós é construtor de um pedacinho do mundo. Olha a responsabilidade que nós temos. O mundo é um grande quebra-cabeça que nós temos aí. Cada partezinha para a gente construir de maneira melhor. E Jesus falou, ame seu próximo como a si mesmo. Então o que ele falou? Antes de amar o nosso próximo, nós temos que aprender a amar a nós. Nós somos o nosso próximo mais próximo. E quando nós amamos a nós não queremos fazer, a gente não quer sofrer. A gente quer estar bem. A gente quer estar feliz. E para estar bem e feliz, nós temos que usar a razão, o raciocínio, para analisar as atitudes, a conduta, a maneira de ser, de agir. Isso aí é racionalidade. Quando disse, o mestre falou vigiai, e quando Santo Agostinho falou, perceba seu dia. Como foi seu dia? Então, gente, a gente vê que no dia a dia nós vemos pessoas que são muito bem sucedidas até no dia a dia, mas que numa questão pessoal, de convivência, de amizade, acaba meio que se atrapalhando. Por quê? Porque separa o ser profissional do outro ser amigo, do ser família, do ser isso, ser aquilo. E não é isso. Na verdade, nós temos que juntar todas as coisas e não trabalhar de formas diferentes. Nós somos um. E se nós somos certos em uma coisa, nós temos que estar certos em todas. É uma coisa que quando a mulher está grávida ou não está, né? Tem 2 meses. Está grávida ou não. É assim. Estamos certos, nós temos que ter uma conduta correta em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, gente, o oposto de irracional não é emotivo, é racional. Se nós temos questões irracionais, é que nós estamos usando a razão, deixamos a emoção ir na frente. O mais rápido vai a emoção. Aí a emoção fala pela razão, aí nós ficamos reclamando, xingando, fazendo um monte de coisa errada, um monte de situação, brigando com o mundo, fazendo vexame, e depois a gente cai na gente mesmo e diz, eu não usei a razão. Nós temos que usar o raciocínio. Por isso que nós pensamos, porque nós já temos raciocínio. Mas hoje, nós percebemos que ainda a preocupação com o ter é muito intensa. O ter, o poder, poderoso, eu posso, você sabe quem eu sou? Sabe essa história? Você sabe com quem você está falando? Sabe? É o máximo da arrogância. Eu sei com quem eu estou falando. Dá vontade de falar com um arrogante, um petulante, um orgulhoso. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com quando nós processamos essas palavras. Porque aquele humilde, que é humilde, ele não vai perguntar, você sabe com quem eu estou falando? Sabe com quem você está falando? Não, eu não quero nem saber. Você sabe se é ele e ele sabe quem ele é. Portanto, hoje, o ter, ele é para nós importante, porque nós vivemos num mundo que nós precisamos ter. Está tudo aceso aqui. Tem que ter. Tá? Tem que ter. Mas o ser é a busca do terceiro milênio. É o ser. E eu li uma coisa tão profunda num livro que ontem eu falei Foi ontem, Carla, não sei se foi ontem eu falando do ser e do ter, que eu disse, que eu não me lembro, estou meio atrapalhado isso aqui, que eu não me lembro onde eu li, mas diz assim, aquele que tem, aquele que é, tem. Aquele que tem, às vezes, não é. O que quer dizer? Aquele que é simples, humilde, crescido espiritualmente, amigo, ele já tem tudo, não precisa mais nada. Ele tem tudo, que é o que ele vai levar. Aquele que tem poder, dinheiro, que ele diz assim, você sabe com quem você está falando? De repente não tem nada. Não tem nada. Então, gente, a busca do terceiro milênio, é o ser. É buscar o ser dentro de nós. É buscar o filho pródigo que está aqui, que está buscando a caminho do Pai. É o religar a casa de Deus, através das religiões, através da prece, através de tudo que nós podemos, a leitura, as amizades, tudo isso que nós podemos e temos oportunidade de fazer. Tá?
analisar todos os dias a nossa vida é a meta. É a meta. É a meta da vida nossa. Analisar o nosso dia. São mantras, né? Mantras, né? Que eu falo todo dia. Senhor, eu entrego em suas mãos a minha vida. Faça de mim segundo a vossa vontade. Mas quando isso é dito de coração, sai da nossa alma. Se desse aquela máquina que fotografava na hora, era a luz que fazia. Faça de mim segundo a vossa vontade. E as coisas vão se encaminhando. Vão se acertando, vão colocando-se no lugar, e quando a gente vê, está tudo do jeito que devia ser. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito que deve ser. Muita paz a todos. Que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos levar para os nossos lares muita luz, muito amor, toda a serenidade possível e que possamos assim ter a tranquilidade, uma semana em paz, de dias maravilhosos que virão até nós. E que Jesus, na sua misericórdia infinita, nos acompanhe hoje e sempre. Senhor, nós lhe agradecemos por nova oportunidade de trabalho. E nesse momento, Senhor, pedimos que nos envolva nas mais sublimes energias de paz e de equilíbrio. Que sejamos firmes, Senhor, diante das lutas. Pedimos que nos dê sabedoria nos momentos de indecisão. Nos dê força quando nos sentimos fracos. E o discernimento necessário para alcançarmos os objetivos a que nós nos propomos nessa encarnação. Senhor, Deus poderoso, que em sua infinita misericórdia nos ampare hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus.